Marcos capítulo 5, versículo 1, tema da mensagem: libertos para anunciar o reino. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Você pode olhar para essa pessoa do lado e dizer: você é uma bênção de Deus. Olhe para a pessoa do lado. Olhe para a outra do outro lado, diga a mesma coisa. Amado, Jesus realmente é maravilhoso, e Ele usa pessoas improváveis. A Bíblia diz que Ele confunde os sábios desse mundo chamando e usando pessoas aparentemente loucas. Jesus trabalha com quem Ele quer, e essa história realmente é impressionante, porque nós estamos falando de um homem que tinha uma legião de demônios, e é esse homem que Jesus Cristo vai usar para pregar para a sua família e para pregar para Decápolis. É esse homem. Jesus podia ter usado ou escolhido uma pessoa melhor, não é? Mas escolheu um homem que vivia no sepulcro, se ferindo com pedras, e endemoniado. As pessoas tinham medo dele, e ele vivia gritando. Era um homem que a sociedade não dava nada por ele, mas Jesus Cristo decidiu usar esse homem para a glória do nome dele. Aleluia. Jesus usa, e Ele usa quem quer. A Bíblia diz no capítulo 4 de João que Ele usou uma mulher samaritana que tinha tido 5 maridos e agora morava com um amante. Ela não tinha uma boa fama, ela talvez não tivesse o respeito da sociedade, mas Jesus escolheu ela. E a Bíblia diz que, encontrando ele na beira do poço, Ele dá uma chave aqui, talvez a solução para ela. Ele disse: se alguém beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
O Senhor Jesus está dando a chave para essa mulher. Ele sabe que ela já teve 5 maridos e agora mora com um amante. Mas Ele está dizendo: há uma saída para você, mulher. Se você beber da água que eu lhe der, esta água fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. No capítulo 7 de João, versículo 37, coloque ali por favor na tela. Jesus Cristo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito. Então o Senhor está esclarecendo aqui o que Ele estava falando com esta mulher. Ele estava dizendo para a mulher samaritana: eu vou dar do meu Espírito para você. E esse Espírito que vai tomar a tua vida, que vai se mover em você, fará do teu ventre uma fonte a jorrar para a vida eterna. No capítulo 7 de João ele disse: olha, e então do teu interior fluirão rios de água viva. Quando eu penso numa fonte a jorrar, eu penso em algo que fica borbulhando, algo que não para, algo que se movimenta o tempo todo, e algo que você não consegue controlar. Quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, e você então bebe desta água, você recebe do Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai começar a se mover em você. O Espírito de Deus vai começar a mover, e conforme disse Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo fluindo através de você, o Espírito Santo tocando em pessoas através de você. Esta mulher aqui, veja bem, ela não pediu, ela entre aspas aí, ela queria uma água natural, e Jesus deu para ela uma água espiritual. E a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro e ela foi à cidade e pregou o evangelho para toda uma cidade. Ela não sabia, mas o Espírito de Deus agora estava movendo dentro dela, e ela já não podia ficar calada. Ela já não podia levar a mesma vida que levava. Ela já não podia continuar atrás daquela água natural. Ela recebeu uma água espiritual, e agora aquilo está fluindo. Os rios estão fluindo do interior dela como águas vivas. E a Bíblia diz que ela foi para a cidade e pregou o evangelho, e toda uma cidade se converteu. Você pode dizer aleluia? Aqui você está vendo exatamente o que a Bíblia está falando sobre uma fonte a jorrar dentro de você. Aqui você está vendo o que Cristo Jesus disse, de você ter águas vivas fluindo do teu interior. Sabe o que acontece? Você anuncia o reino, você prega o evangelho, você vai alcançar pessoas. Há uma mudança no comportamento, há uma mudança nos objetivos. Ela estava buscando a água com seu cântaro. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro ali. Quando alguém então é tocado pelas águas vivas, quando alguém é tocado pelo Espírito de Deus, então sabe o que acontece? Uma mudança de foco e de objetivos. Ele se torna um homem espiritual, e um homem espiritual já não está gastando a sua vida com as coisas naturais dessa vida, mas ele está cuidando das coisas eternas, das coisas espirituais de Deus. Aleluia, glória a Deus. E então ela vai lá, e ela acabou de se converter. O que essa mulher foi pregar na cidade? O que ela pregou na cidade? Ela não conhece a Bíblia, ela só conhece prostituição. Ah, muito bem, mas ela tem algo a contar para as pessoas. O que, André? A sua experiência pessoal com Jesus, o seu testemunho. Foi isso que essa mulher pregou. Ela não pregou um texto bíblico, ela não explanou os profetas, ela não falou sobre todas as revelações que estão na Bíblia e aquela cidade não conhecia. Ela falou do seu testemunho pessoal. Ela disse: olha, eu encontrei na beira do poço um homem que contou toda a minha vida. Não é por acaso esse o Cristo? Oh, aleluia. E essa pregação foi tão contundente, a experiência que ela teve com Jesus Cristo foi tão forte, tão rápida, mas tão forte, que agora ela começa a pregar o evangelho para toda uma cidade, contando o seu testemunho. Eu quero dizer para você que as pessoas e os seus amigos não querem ouvir um pregador como eu, com o dedinho esticado, dizendo: assim diz o Senhor, você precisa se converter. Não, eles não querem me ouvir.
mas eles estarão abertos para ouvir o seu testemunho, para ouvir a experiência que você teve com Cristo. Nós precisamos ter experiência com Cristo. Nós precisamos buscar a glória de Deus. Nós precisamos buscar os milagres e as grandes obras do Senhor em nossa vida e nossa família, para que nós tenhamos testemunhos. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus quer operar na tua vida, Jesus quer operar na tua família, Jesus quer operar na tua vida financeira, Jesus quer curar você, Jesus quer operar na tua vida, para que depois você vá e conte a todo mundo, se você seja uma testemunha daquilo que o Senhor fez com você. Aplauda o nome dele. Ah, mas eu não sei pregar. Você não sabe pregar, mas você sabe contar o que Jesus fez por você. Aleluia. Quem aqui já foi abençoado por Jesus? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Oh, aleluia. Vai contar. Conte, se você é um patrão, conte aos seus funcionários. Se você é um funcionário, conte ao seu patrão. Ah, mas ele vai ficar bravo comigo. Não, o Senhor vai preparar o momento certo, na hora certa, e o Senhor vai salvar ele. Eu me lembro do testemunho do meu amigo, o pastor Alexandre. O pastor Alexandre estava no seu quarto orando, quando o Senhor falou com ele: sai daqui e vai lá pregar para tal pessoa. E era um homem influente na cidade, dono de um escritório de contabilidade. E ele pegou, saiu do quarto dele de oração. E aqui está a chave: se você está na presença do Senhor, você saia da presença do Senhor e faça a obra. Quem está na presença do Senhor está revestido de autoridade. Quem está na presença do Senhor está revestido de revelação. Quem está na presença do Senhor escuta coisa que ninguém escuta. Quem está na presença do Senhor vê coisas que ninguém vê. E o Senhor, e agora através do Espírito Santo, Ele te dá uma revelação, Ele traz alguém no teu coração para que você vá fazer a obra. E você precisa fazer a obra. Então ele estava ali na presença de Deus, e ele saiu e foi lá no escritório. E ele bateu lá na porta, tal, atendeu o recepcionista e falou: eu preciso falar com o dono do escritório. Mas o que você quer com ele? Ele não tem tempo não, você tem que marcar horário para falar com ele. Diga para ele que eu tenho uma mensagem de Deus para ele. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para ele. Você tem uma mensagem de Deus para alguém? Você tem uma mensagem de Deus para a tua família? Você tem uma mensagem de Deus para aquele que está se perdendo? Você tem uma mensagem de Deus para alguém que está pensando em tirar a própria vida? Você tem uma mensagem de Deus. Você tem, Deus já te colocou isso aí. E então ele chegou, olhou para o homem e disse: olha, Jesus te ama, e eu estou aqui para te falar isso. Começou a pregar. Resumindo, o homem começou a chorar, se converteu, e hoje é um homem de Deus que serve a Cristo naquela cidade. Aplauda Jesus por isso. Aleluia, glória a Deus. Observe a história desse endemoniado de Gadareno. A Bíblia diz que ele era um homem que tinha espírito imundo. A Bíblia diz que ele morava nos sepulcros, e nem com cadeias podiam prender ele, e ninguém podia amansá-lo. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferido-se com pedras. Tinha ele uma legião de demônios. Nossa, que situação desse homem! Que situação deste homem. Mas Jesus Cristo foi até ele e libertou ele. E a Bíblia diz que as pessoas assustaram, porque foram ter com ele, e o endemoniado, que tivera uma legião, estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Oh, aleluia, aleluia. Sabe o que é isso? Jesus primeiro vai mudar a nossa vida para depois nos usar. Jesus vai então fazer algo tão diferente em nossa vida, que essa mudança vai chamar a atenção das pessoas, para as pessoas ouvir a pregação. A mudança na tua vida faz isso. O quanto Deus te muda, as pessoas falam: o que aconteceu com José? José vivia bêbado todo domingo. Olha como que ele está ali agora. Ô José, o que aconteceu com você? Vem cá que eu te conto. Eu tive um encontro com Jesus. Ele me libertou, Ele tirou o desejo da bebida, Ele tirou o desejo das drogas. Sabe, eu não tenho mais aqueles pensamentos que eu tinha. O Senhor mudou a minha vida. E então isso entra no coração do ouvinte, e o Espírito Santo opera nessa palavra. E então essa pessoa logo vai passar pela mesma experiência que você passou. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Quando você conta seu testemunho, quando você conta para alguém o que Deus fez com você, Deus vai fazer com ele também.
Eu vou dizer algo para você: alguns casos não acontecerão imediatamente. Não. Tem semente que nasce de imediato. Outras demoram 1 mês, outros demoram 1 ano, outros demorarão 2, 3, 4, 5 anos. Mas a semente, a palavra que sai da boca do Senhor, não volta vazia. E você é esse embaixador de Cristo, que vai liberar a palavra para a pessoa. O Espírito Santo precisa trazer ousadia para nós como igreja, para nós abrirmos a nossa boca e profetizar sobre a vida das pessoas. E então, quando você vê uma pessoa e ela tem o mesmo problema que você, então você olha para ela e diz: olha, você está passando por esse problema, eu também tive esse problema, eu estava com problema na minha família, eu estava com problema financeiro, Jesus resolveu a minha vida. E sabe por que eu estou contando isso para você? Porque Ele vai fazer com você o que Ele fez comigo. Aleluia, aleluia. Os olhos dela vão brilhar, e agora aquela mentira do inferno que está na mente, no coração dela, está caindo por terra, porque você está sendo usado para falar a verdade para aquela pessoa. Oh, você precisa pregar, você precisa ter ousadia. Você foi curado de alguma coisa? Se você foi curado de um problema, você tem autoridade para orar pelas pessoas serem curadas como você foi. Aleluia. E então você diz: olha, eu tinha um problema como esse, Jesus me curou. Você crê que esse mesmo Jesus que me curou vai curar você também? Eu creio, então vou orar aqui agora. Jesus, oh Pai, o Senhor não faz acepção de pessoa, e como o Senhor me curou, cura esta pessoa agora. Oh, aleluia, glória a Deus. E o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Aquilo que Jesus fez por você, Ele quer usar você para fazer por outras pessoas. Aleluia, diga glória a Deus. E então esse homem teve a vida transformada. Ele está cheio das maravilhas de Deus agora. Imagina o que ele sentiu. Nossa, ontem eu estava no sepulcro, ontem eu queria matar as pessoas, eu queria tirar a minha própria vida, eu vivia nu, eu vivia com todo mundo se afastando de mim, mas a minha vida mudou. Então sabe o que ele disse? Jesus, eu quero ir com o Senhor. Jesus entrou no barco, versículo 18, e entrando no barco, o endemoniado rogava ali: Jesus, deixa eu estar contigo. Mas então Jesus disse: não, você não vai estar comigo. Você agora vai na tua casa, para os teus, anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia contigo. Aleluia. Não, mas ele queria estar com Jesus. Sabe, a gente quer estar aqui na igreja. Estar na igreja é bom, não é? Então você sente a presença de Deus. A gente é pentecostal, e quando vê a gente está dando uns pulinhos aqui, a gente está sentindo a presença, a gente está cantando com os irmãos, a gente quer ficar aqui. Mas Jesus está dizendo: não, você não vai ficar aqui. Você agora já recebeu o milagre, você já foi tocado por Deus. Agora você sai daqui e você vai lá na tua casa, e você anuncia para a tua família o que Jesus fez na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele quer ficar com Jesus, mas Jesus: não, você não está entendendo. Eu te libertei para que você vá na tua família e você anuncie o reino. Nós precisamos entender que todos nós fomos chamados para anunciar o reino. Alguns terão um ministério de mestre, outros de apóstolos, outros de pastor, outros de evangelista, mas todos nós chamados para anunciar o reino. Quando nós somos livres, então nós devemos anunciar o reino. A mensagem aqui é clara: não, você não vai comigo. Você vai lá na tua casa. Pense bem agora. Toda a família sabia quem ele era. Ele era um lunático, ele era um endemoniado, ele era um homem que tinha uma legião, ele era um homem perigoso, ele era um homem que andava nu, ele era um homem que se feria com pedras. Mas agora ele teve um encontro com Jesus Cristo. Todo mundo vai querer escutar a história dele. Todo mundo vai querer escutar a história dele. O Espírito Santo mandou falar algo para alguém aqui. Há uma coisa muito complicada na tua vida. Recebe aí. Há uma coisa muito complicada na tua vida, e o Senhor vai operar nesta causa hoje, para que você então tenha uma história para contar da glória de Deus em você. Aleluia.
Aleluia, Ele vai operar isso, Ele vai operar isso. Isso será uma base para a tua pregação, um milagre que Deus vai fazer. André, mas eu não tenho que pregar a Escritura. Deve pregar a Escritura, mas os seus testemunhos pessoais, as suas experiências pessoais, aumenta a tua coragem na pregação, aumenta a tua propriedade. Algo que você está precisando, algo complicado de Deus, vai acontecer, e esta causa será uma base para a sua pregação. E você vai começar as suas pregações por aí. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu já falei isso a vocês, vou falar de novo. A minha mãe, hoje ela não está com a saúde meia abalada, mas ela contava para todo mundo a história dela. E eu encontrava algumas pessoas na rua, e as pessoas diziam: André, eu conheço a sua história. Quem te falou? Sua mãe. Sua mãe conta para todo mundo o que Jesus fez na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Ela ganhou muitas pessoas para Cristo, porque ela puxava assunto para contar o milagre do Senhor. Você precisa contar, diga aleluia. E ele então foi lá e pregou para a sua família. E depois que ele pregou para a sua família, a Bíblia diz que ele pregou em Decápolis. Então agora ele prega na cidade. Eu quero dizer uma coisa para você: antes de você pregar na cidade, você tem que pregar para a sua família. Capítulo 1 de Atos, versículo 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, a casa, na Judéia, região, em Samaria, na região próxima, e até os confins da terra. Eu preciso começar pregando na minha casa. Eu preciso começar pregando para a minha própria família. A sua família está indo para o inferno, porque talvez você não entendeu isso ainda. Você foi livre para pregar para a sua família. Você foi livre para ganhar a tua família. O Senhor te libertou para você pregar para os seus. Se levanta e faça isso hoje em nome de Jesus. Ah, André, mas eles não vão acreditar em mim. Se você se transformou, eles acreditarão. Se você já não é uma pessoa brigona, se você não é uma pessoa maldizente, se você não fica apontando o dedo para eles, eu quero dizer uma coisa para você: o diabo já acusa a sua família de dia e de noite. Sua família não precisa de mais acusação. E você está lá, aí está vendo? Vocês são uns bêbados. Aí, está vendo? Vocês estão desse jeito por causa dos seus pecados. Ah, está vendo? Vocês estão assim. Pare de acusá-los, o diabo já faz isso. Fale para eles do amor de Cristo Jesus, que alcançou você, transformou a tua vida. E diga para eles: não importa o que você está vivendo, eu te amo, e Jesus te ama muito mais. E Ele vai te transformar para a glória de Deus. Aleluia. Vou dizer uma coisa para você: às vezes tem uns crentes que são insuportáveis. Não, eles são santos demais, eles são perfeitos demais. Dá medo de ficar perto deles, porque toda hora eles estão aí: olha o que você falou, olha a cor desse sapato que você está usando, olha, apareceu um pedacinho no teu braço, e essa foto que você tirou aí, tem uma garrafa de uísque lá no fundo. Mas eu estou no restaurante, tem garrafa mesmo no restaurante. Não, mas você não pode aparecer a garrafa lá no fundo. Tem crente que é chato demais, e ninguém quer ouvi-lo, e ninguém quer dar atenção para ele. A tua família precisa de alguém que os ame, e o amor de Deus tem que se mover em você. E porque você foi perdoado, e porque você foi restaurado, você tem que ser grato a Deus e dizer: o Senhor vai restaurar a minha família também. Surpreenda a tua família com um novo comportamento. Olha, deixa eu dizer uma coisa: como que foi que minha mãe me surpreendeu? Eu era um boca de litro. Eu bebia mesmo. Eu dormia bêbado todos os dias. E domingo era aquele dia que eu começava a beber às 8 da manhã e bebia até a meia-noite. Então eu acordava de ressaca e falava para minha mãe: eu vou tomar uma ali. Esse eu vou tomar uma ali, e até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. E eu acordei um dia e falei assim: olha, eu vou ali tomar uma. Ela falou: não, você vai tomar aqui em casa hoje. Eu falei: não, eu vou no boteco ali tomar uma. Eu falei: já comprei cerveja para você. A crente comprou cerveja para o filho. Aquilo me surpreendeu, porque eu estava acostumado a alguém falar mal da minha bebida. Eu não estou mandando você patrocinar as bebidas das pessoas. Estou dizendo que às vezes o Espírito Santo move um crente em amor. Não, ela não estava fazendo apologia à bebida, ela estava me amando.
E ela estava com medo que eu fosse para o boteco, porque eu bebia e saía com o carro em alta velocidade. Eu bati o carro 9 vezes, ela estava com medo de eu morrer. E o amor dela fez ela fazer aquilo. Ela disse: eu comprei a cerveja, eu comprei também a picanha. Eu falei: não, mas eu vou lá com meus amigos, pode chamar seus amigos para eles me beber aqui em casa hoje. Aquilo mexeu comigo, sabe? Talvez está faltando alguma atitude sua de amor para você ganhar a tua família e ser menos religioso. Eu não estou dizendo para você sentar e ficar bebendo cerveja com as pessoas, não, entenda bem o que eu estou falando. Eu estou falando de uma atitude que ela teve, que mexeu comigo, e começou a fazer com que eu parasse de ir no boteco. E eu comecei a beber em casa, e Deus foi me transformando através daquela atitude. Mas não foi a cerveja que ela comprou que mudou-me, foi o amor que ela mostrou por mim naquela hora. Você precisa mostrar amor para a tua família. Não importa se ele é um drogado, se ele é um bêbado, se ele é uma pessoa que pegou o seu dinheiro e não pagou, e você está brigado com ele agora. Demonstre o amor, perdoe as dívidas dele. Diga para essa pessoa da tua família: meu amigo, eu quero dizer algo para você, Jesus me tocou, e eu estou perdoando agora tudo que você deve para mim. Amém? Tem gente aqui que está brigado com a família por causa de porcaria, por causa de coisas passageiras. Eternos são almas, eterna é a alma desse parente seu. Faça qualquer coisa que for necessário, mas ganhe ele para Cristo, ame ele, suporte as falhas dele, diga para ele: você é uma bênção, eu te amo, e eu estou orando para você todos os dias, até que Jesus te salve. Vamos, eu já estou terminando, João capítulo 1, versículo 41, coloca aqui na tela. Vamos entender a dinâmica do reino. O que o Senhor espera de você? Põe o versículo 40, deixa eu ver o que está escrito no versículo 40. Dá para colocar aí? Não, então deixa isso. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. Então André, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ele encontrou Jesus. E aí você diz: muito bem, agora está indo para o céu. Não. Precisa ver os resultados desse encontro. O que aconteceu? Versículo 41, coloque ali por favor. Então achou primeiro seu irmão Simão. Então deixa aí, André, ele vai lá e após encontrar Jesus, ele vai lá e pega Pedro e diz para Pedro: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Versículo 42, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Preste atenção aqui o que aconteceu. Ele então teve um encontro com Jesus, André, e ele foi buscar primeiro o seu próprio irmão. Ele foi buscar Pedro, e a Bíblia diz que ele levou Pedro a Jesus. Você precisa levar a tua família a Jesus. André, mas eu já tentei, eu não consigo trazer eles aqui. Leve primeiro eles em oração a Jesus, em jejum, em oração, até que haja uma oportunidade para você trazer ele fisicamente aqui. E quando você trouxer ele fisicamente aqui, ele vai receber o mesmo que Pedro recebeu. O que Pedro recebeu? Uma palavra de mudança, uma profecia que veio sobre a vida dele. Ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, você será chamado Pedro. Pedro quer dizer pedra, rocha. Ele está dizendo: a sua vida vai mudar e você será transformado. Aleluia. Se ele não tivesse levado o irmão dele até Jesus, Jesus não teria falado com o irmão dele. Você precisa fazer algo em relação à sua família. Leve primeiro eles em oração e jejum. Clame por eles, jejue, amarre os espíritos que trabalham na vida deles e decida: eu vou trazer essa pessoa até Jesus Cristo. E ele trouxe. Agora veja como funciona o reino de Deus. Vamos continuar, versículo 43. E no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe, e disse: segue-me. Agora Jesus encontrou outra pessoa, Filipe. Ele encontrou e disse: Filipe, segue. O que Filipe fez? Filipe agora é salvo. Filipe ficou na presença de Jesus. Não. Olha só o que fez Filipe, versículo 44. Então Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Eram amigos talvez. Vire, próximo, 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré,
filho de José. Olha só, agora André levou Pedro a Jesus. E agora, Filipe achou Natanael. E a pergunta que eu lhe faço agora: quem você achou após a sua conversão? Não, André achou Pedro, Filipe achou Natanael. Você, quem você achou? Quantas pessoas já se converteram através da sua vida? Que silêncio. Quantas pessoas você já levou a Jesus? Não tem uma fonte a jorrar dentro de você? Não há rios de água viva saindo do teu interior ainda? Porque a mulher samaritana, quando então ela recebeu da água, se tornou uma fonte nela, e ela então ganhou uma cidade para Cristo. Esse homem que vivia debaixo das garras do diabo, quando então ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele foi pregar para a família, ele foi pregar para a cidade, e toda a cidade se maravilhava com a pregação dele. E a pergunta é: quem que você achou para Cristo? Eu preciso parar aqui, porque eu quero tocar na sua consciência hoje, e lhe perguntar: quantas pessoas você já levou a Jesus? André, mas eu não tenho oportunidade. Eu queria pregar que se eu fosse um pastor, se eu fosse um diácono, Ei, você não precisa de uma credencial, você não precisa de um cargo, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Aleluia! A glória de Deus, o Espírito Santo movendo em você, faz isso, uma fonte borbulhando dentro de você. Você não consegue ficar com a boca fechada. Você vai pregar, você vai procurar a oportunidade de pregar, você vai se sacrificar para você poder ter acesso ao coração da tua família. Eu estava viajando há 2 semanas atrás, e nós estávamos mergulhando, e o instrutor da minha filha, eu falei: eu preciso pregar para esse cara. E quando ela terminou de fazer o curso, eu disse para ele: eu quero que você jante comigo hoje. É um homem simples. Eu disse: vamos jantar comigo hoje. E ele foi. Ele ficou 2 horas ouvindo a palavra de Deus. E eu disse: volte para tua mulher, restaura o teu casamento, lute pelos teus filhos. Eu fui chamado para proclamar o reino, para trazer uma palavra de vida, para trazer uma palavra de esperança. Você foi chamado para isso. Abre a tua boca, para de ficar preso. Nós perdemos o entendimento das coisas de Deus. Sabe o que acontece? Quando as pessoas passam algum tempo na igreja, elas se tornam religiosas. Aí elas têm os ritos dela. E agora talvez a irmã, olha o tamanho da saia que eu uso. E o irmão, você viu que eu comprei uma gravata bacana? Eu comprei uma Bíblia, eu tenho 5 Bíblias de estudo em casa. Eu sou assim, eu sou assim. Quantas almas você ganhou para Jesus? Essa religião sua é vã, se você não ganha alma, se você não prega, se você não leva uma palavra de esperança para o que está se perdendo. A tua própria família tem que ser os primeiros. Vá até eles e diga: meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, Jesus Cristo vai te abençoar. Ele é poderoso, Ele te ama, Ele vai mudar a tua vida. Eu estou orando por você, e eu sou um representante dEle aqui, e vou colocar a mão na tua cabeça, e você será abençoado. Ei, cristão, não seja um religioso, mas pregue o Evangelho. Pregue a tempo, pregue a fora de tempo, mas pregue o Evangelho. Exorte, pregue Cristo Jesus. Ganhe a tua família para Jesus. Você precisa ser um cristão efetivo. Nós vamos dar contas ao Senhor pelos talentos que recebemos. Nós vamos dar contas. Se você ler a parábola dos talentos, você vai perceber que no final da parábola Jesus Cristo diz que é lançado nas trevas inferiores aqueles que enterraram os seus talentos. Se o Espírito Santo está fluindo em você, então você não consegue controlar. Você prega, você fala. Não, você não xinga, você não vive murmurando por aí. Não, você vive pregando. Deixa eu terminar aqui com Isaías capítulo 6, versículo 1. Vamos entender do que eu estou falando. Aqui eu acho que traz uma boa representação. Isaías capítulo 6, versículo 1. Disse Isaías:
no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então preste atenção aqui. Isaías era um homem de Deus, era um homem que conhecia bem a religião judaica, era um homem, segundo os historiadores, que ele tinha acesso a todo o palácio, era um homem bem conceituado, mas ele não tinha tido um encontro com Deus ainda. Tem muitas pessoas que têm boas obras, que não mentem, não roubam, estão aqui na igreja, eles ajudam a obra, eles são até dizimista, ofertante, mas eles não tiveram um encontro com Deus ainda. Porque o sinal que você teve um encontro com Deus é o ID, é aquilo que é a sua pregação, é o seu comportamento em Cristo. Ah, mas eu frequento a igreja quadrangular da Lagoinha, grande coisa. Você precisa ser um instrumento usado por Deus no meio da tua família, dentro da empresa, nesta cidade. Ele disse, eu tive um encontro, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Versículo 5, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Versículo 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Diga glória a Deus. Ele viu Deus, e quando ele viu Deus, a primeira coisa que ele viu foi o próprio pecado dele. A revelação de quem Deus é, e a sua glória e a sua santidade, faz eu perceber quem eu sou, corrupto, pecador e miserável. A primeira coisa, ele olhou para si, ele viu Deus, ele viu a si mesmo, e depois ele vê as pessoas que estão ao seu derredor. Ele diz, nossa, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E a pergunta é, por que ele nunca percebeu isso antes? Por que é que ele não conseguia ter sensibilidade? Porque ele não tinha visto Deus ainda, ele não tinha tido um encontro com Deus, ele não tinha tido um contato com a glória de Deus. A glória de Deus vai quebrar o nosso coração. A glória de Deus vai fazer com que nós tenhamos sensibilidade pelas pessoas que estão indo para o inferno. Você trabalha numa empresa, e se você olhar com clareza, você vai ver que a maioria daquelas pessoas estão indo para o inferno, e você não fala de Jesus lá dentro, você não tem sequer um testemunho lá dentro, porque você não atrai ninguém, e quando bobeia, você ainda faz as coisas erradas lá dentro. Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Vai e coloque sede na vida dessas pessoas, faça essas pessoas olharem para você e desejarem o Cristo que você serve. Tem uma crente daquele lado ali. Faça algo. Ele agora tem sensibilidade, ele começa a olhar do lado. A falta de sensibilidade é a falta do Espírito de Deus na vida da pessoa. Sua família está indo para o inferno, e não venha você chorar em cima de um caixão depois, e dizendo que você, etc., que Deus podia ter salvado o seu parente, que você está arrependida, que você está ferida. Se você tivesse sensibilidade, você pregava antes dele morrer. Você vai dar conta da sua família. Volta e meia eu vejo alguém debruçado sobre um caixão. Ai, eu amava tanto ele, mas está indo para o inferno. Se você amasse, você teria jejuado e orado por ele. Se você amasse, você teria ganhado ele para Cristo. Se você amasse, você teria feito algo por ele. Há pais que estão indo para o inferno, há filhos que estão indo para o inferno, há maridos que estão indo para o inferno, e você só sabe reclamar do comportamento do teu marido. Isso não deveria ser a sua preocupação. A sua preocupação deveria ser a vida eterna dele.
Mas você só sabe se preocupar com o teu parente porque ele é um caloteiro. Ah, esse aí não presta, é um caloteiro. Não, não se preocupe com os calotes dele. Preocupe-se com a vida eterna que o Senhor tem para ele. Lute pela vida eterna, lute pelas coisas que realmente são importantes. Tudo nessa vida passa e a maioria dessas coisas são tudo porcaria. O dinheiro, o carro enferruja, os bens se perdem, tudo isso passa. Não gaste a sua vida com isso. Entenda a ordem de valores. A alma da tua família é mais importante. A alma das pessoas que estão do nosso lado é mais importante. Nós precisamos fazer algo. Eu aconselho você a assistir aquele filme A Lista de Schindler, se você não assistiu ainda. É um filme de 4 horas. Mas o final do filme mexeu comigo, porque a Schindler salvou milhares de judeus do holocausto, da morte. Mas no final, ele então está ali e ele está olhando um anel no seu dedo. Ele está olhando um carro que ele tem. E ele disse, nossa, eu poderia, ao invés de ter esse anel, ter salvo mais uma vida. Ao invés de ter esse carro aqui, eu poderia ter salvado mais 3 ou 4 judeus, comprado mais 3 ou 4. Mas ele ficou com aquele carro, ele ficou com aquele anel. Tem gente que vai perder a família vai para o inferno, e você vai ficar olhando para os teus bens e dizendo, nossa, olha que bênção, eu tenho esses bens vão ficar aqui. Nós precisamos fazer como fez Noé, que construiu uma arca e colocou toda a família dele dentro da arca. Você pensa que foi fácil? Foi uma luta para construir aquela arca. Ele lutou porque ele sabia que o final do mundo estava próximo. Ei, o final do mundo está próximo. E você deveria gastar os seus dias a partir de hoje construindo um lugar seguro para a tua família, lutando pela tua família, chorando pela tua família, jejuando pela tua família e por aqueles que estão perto de você. André, mas eu tenho um parente que ele é tão bom, ele tem boas obras, ele dá cesta básica para os pobres. Eu quero dizer uma coisa, as boas obras dele não podem salvá-lo. Se ele não tiver Jesus Cristo, ele vai para o inferno com as boas obras dele. Porque está escrito, não há outro nome debaixo da terra pelo qual os homens devam ser salvos. Só Jesus Cristo, só o nome poderoso de Cristo, só o sacrifício dele na cruz do Calvário pode salvar o pecador. Aleluia. A Bíblia diz que então Isaías teve um contato com a glória de Deus, reconheceu o seu pecado, teve sensibilidade pelas pessoas que estavam se perdendo do lado dele, e então depois ele ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviaremos? A quem há de ir por nós? E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, aleluia, só a glória do Senhor pode fazer isso conosco. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu reconheço que eu sou um pecador, e o Senhor pagou o preço do meu pecado, e arrancou o pecado da minha vida, o Senhor purificou os meus lábios, o Senhor me revelou a sua glória, por isso eu digo, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Oh, Igreja de Cristo, o Espírito Santo clama no meu coração esta noite. Eu sinto a paixão do Espírito Santo pelas almas, pelas vidas que estão se perdendo. Eu sinto a urgência de Deus se movendo em nossos corações, dizendo, Cristo está às portas, Ele vai voltar, e a sua família para onde vai? Cristo vai voltar, e os seus amigos de trabalho para onde vão? Sabe, eu tive aula de inglês durante um tempo com uma mulher. Ela era uma líder do espiritismo, da mesa branca, e ela não me conhecia, e ela falou uma coisa a meu respeito, me julgou sem me conhecer.
Aí eu falei, pois eu vou tomar umas aulas de inglês com ela para ela me conhecer. E eu fiquei 2 anos tendo aula de inglês com ela, não aprendi nada não. Mas eu gastei muitas aulas para falar de Jesus para ela. Ela chegava e dizia, olha, nós vamos aprender hoje aqui. Eu falei, não, hoje quem vai falar sou eu. Eu estou pagando a aula. Senta aí. E eu falava durante 1 hora com ela sobre a palavra de Deus. Sabe, isso é aproveitar as oportunidades. Isso é usar do direito que Deus está te dando. Há pessoas que Deus está aproximando de você, mas você não fala de Jesus para essas pessoas. Você toma café juntos, é seu amigo, é sua amiga, mas você não tem coragem de falar de Jesus para essa pessoa. Jesus Cristo disse, se você se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei de você diante do meu Pai, naquele grande dia. Eu não posso me envergonhar de Jesus. Eu tenho que ter uma vida de tal maneira que as pessoas aceitem ouvir o meu testemunho. Eu preciso me transformar de tal maneira que as pessoas queiram saber o que aconteceu na minha vida. Eu preciso arrumar um jeito de alcançar alguém. Eu preciso arrumar um jeito de dar sede na vida de alguém. Eu preciso fazer algo, eu preciso, quem sabe, comprar um presente, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que engolir um sapo, eu tenho que perdoar uma dívida, mas eu tenho que fazer algo para salvar uma vida. A Bíblia diz que quem salva almas, ele é sábio. Há uma sabedoria na vida dele, e essa sabedoria de onde vem? Vem do Senhor, para que ele possa ser usado para salvar almas. Aleluia. Fique de pé no teu lugar. Diga aleluia. Agora preste atenção. Eu vou terminar com esse conceito. Jesus Cristo disse à mulher samaritana, se você beber da água que eu lhe der, esta água fará em você uma fonte a jorrar. Jesus Cristo disse no capítulo 7 de João, se você crê em mim, do teu interior fluirão águas vivas. E Jesus Cristo disse no capítulo 1 de Atos, capítulo 1, versículo 8, dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Segura esse texto aí. Olhando para esses 3 textos, eu entendo algo, que nós não podemos ser sem que o Senhor opere em nós. Ele disse, eu vou te dar uma água, essa água vai fazer uma fonte em você. E agora no capítulo 1 ele diz, eu vou te dar o Espírito Santo, e o poder do Espírito fará de você testemunhas. O poder do Espírito fará de você uma testemunha. Quando você for cheio do Espírito, você será naturalmente uma testemunha. Você não é testemunha ainda, porque você não é cheio do Espírito. Porque Deus quer que você testemunhe, Ele vai te dar do Espírito Santo. Porque Deus quer que você pregue, Ele vai te encher do Espírito Santo. Alguém está aqui e você deseja receber o Espírito Santo. Eu quero orar por você esta noite. Alguém está aqui e você precisa autoridade e coragem para pregar. Você precisa do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Eu vou orar por você. Você que está em casa, enquanto eu oro aqui, você receba o Espírito Santo aí, o toque do Espírito Santo. A promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos, aos nossos pais. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém,
toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa promessa diz respeito a todos. Para que eu recebo o Espírito de Deus? Para que eu recebo o poder? Para ficar pulando que nem pipoca? Nós somos pentecostais, nós pulamos mesmo. Mas não só para isso, para que eu seja cheio do Espírito, e eu seja testemunha, e eu tenha ousadia, e eu fale de Jesus, e eu pregue a respeito de Jesus, e eu alcance pessoas, como Filipe, que correu do lado de uma carruagem. Lá estava um eunuco, um homem castrado andando naquela carruagem, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Filipe e disse: desce a estrada de Jerusalém. E quando ele desceu a estrada de Jerusalém, ele viu a carruagem, e o Espírito Santo falou: se aproxime dela. Ele chegou lá e ele começou a pregar uma palavra para aquele homem, e aquele homem encontrou a verdade que há em Cristo, e o homem foi batizado. É isso, o Senhor quer te usar, o Espírito Santo quer se manifestar na tua vida, mas você precisa, como Isaías, dizer hoje: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu entendo que eu fui livre, eu fui liberto para testemunhar o reino de Deus, para pregar o reino de Deus. Eu entendo isso, Senhor. Se é o teu caso, se você deseja o Espírito Santo, ou se você deseja pregar, se você quer ser batizado, saia do seu lugar e venha à frente. Venha receber o Espírito Santo.